Convido também agora para falar sobre comunidades virtuais, storytelling na rede, a Marta Terenzo. Por favor, Marta. Marta atuou com inovação por mais de 25 anos nas áreas de marketing e comunicação da Cargill, Sadia, Parmalat, Bombril, Ajinomoto, Cia União e Açúcar e Café, e hoje é diretora da Inova 360 Graus. Mestre em consumo e comunicação, Marta dá aulas de inovação, contexto criativo, branded content e storytelling na SPM e palestra em eventos brasileiros e internacionais. Em 2016, Marta lançou o livro O Guia Completo de Storytelling. Por favor, recebam Marta Terenzo. Uma salva de palmas para Marta. Obrigada. A Marta vocês vão poder ouvir no canal 3, ok, pessoal? E ao lado da tela é esta, ok? Meninas, vocês querem falar alguma coisa só para ver se eles estão ouvindo? Canal 2. Quem está no canal 2? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Quem está me ouvindo? Ok. Canal obrigada. 3, hein? Canal 3, ok, Marta. Canal 2, Amires. Tudo ok? Bom espetáculo para vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Tudo bem? A gente vai ter que falar bem baixinho, né? A gente vai falar baixinho porque senão uma vai ouvir a voz da outra. Então, e a gente não ensaiou. Então vamos lá, vou falar baixinho, tá? Bom, gente, então, boa tarde. É muito importante estar com vocês. E a primeira pergunta, qual que é? O que nós estamos fazendo aqui, né? Ao redor desta grande fogueira que eu falo. O que a gente está fazendo aqui, em primeiro lugar, é justamente o mesmo que os nossos antepassados faziam, né? De que forma? Conversando, aprendendo, compartilhando e também mais alto, mais para cá, mais alto, um pouco mais alto, ok. Compartilhando conhecimento. E dessa forma, gente, o que a gente faz ao invés de compartilhar conhecimento? Ao invés de caverna, a gente está num prédio. Ao invés de fogueira, a gente está vendo aqui a projeção de informações. E no mesmo lugar, nós, seres humanos. O Peter acabou de falar agora há pouco sobre storytelling, né? Falou sobre brand storytelling, né? Então, de que forma que a gente pode ter o storytelling? É justamente isso que, de fato, acontece. As marcas hoje contam histórias. E o fogo foi a nossa primeira tecnologia. A primeira tecnologia para que a gente pudesse fazer o quê? Para que a gente pudesse controlar e sair das nossas cavernas, sair dos lugares que nós estávamos. Há 70 mil anos atrás, a gente fez aquilo que a gente chama da primeira revolução cognitiva. Depois disso, a gente começou a falar. Então, imaginem quanto tempo se passou. O Peter estava falando de mega tendências, né? E falando de como que a gente vem, né, trazendo uma série de coisas. Olha quanto que demorou, quanto tempo demorou a nossa jornada. Depois, por mais 60 mil anos, a gente continuou tecendo essas teias, de fato ficcionais, histórias, que eram mitos, que eram fábulas, e que estavam lá nas nossas histórias. Essas teias ficcionais e histórias, elas eram feitas de acordo com o que a gente podia localmente estar, com aquilo que a gente conseguia viver nos locais que nós vivíamos. Ainda não tínhamos avião, ainda não tínhamos a roda, ainda não tínhamos carro, ainda não tínhamos como nos deslocar. Então, por que a gente conta tanta história, né? Se desde essa época a gente conta história. A primeira coisa que a gente fazia era transmitir conhecimento. Ou seja, em primeiro lugar, o storytelling servia para que a gente pudesse transmitir conhecimento. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Para que serve o evento? Para que serve um fórum? Justamente para transmitir conhecimento. Para que mais que servia? Servia para registrar as nossas expedições, as nossas viagens, as nossas aventuras. Para entreter crianças, para entreter adultos enquanto os homens caçavam. Para dar significado a algo, causa e efeito. Para que mais? Para gerar identidade de tribo. A que tribo você pertencia? Não é assim com as marcas hoje, com os fóruns? Será que não estamos aqui justamente numa tribo onde a gente se identifica com esse tema, com os temas que estão aqui?
E a gente chegou aqui, então, graças ao storytelling. Na realidade, é a partir das histórias que a gente conseguiu continuar, né, as nossas conversas e a gente conseguiu sobreviver. Mas aconteceu algo logo depois. Eu não vou dizer que é tão logo, porque não é tão logo. Passaram-se muitos e muitos anos e a gente chegou nesse ponto que está aqui, né? Estamos todos conectados. E essas novas tecnologias para viver e comunicar, elas chegaram de tal forma que hoje a gente consegue se comunicar em rede, mas numa rede extremamente poderosa. Essa complexidade que vocês falaram aqui, né, anteriormente, eu estava acompanhando, ela parte de um pressuposto que a gente realmente está online 100% do tempo, né? Quantos de vocês aqui dormem com o celular, talvez não grudado desse jeito, mas quantos de vocês acordam com o celular, que é a primeira coisa? Quem pode levantar a mão? Tá. Vocês acordam com o celular, certo? Qual é a primeira coisa que vocês vão olhar? O WhatsApp da família? Bom dia, gente. Não olha o WhatsApp da família. Mas a maioria olha, né? A família já começa lá, bom dia, começa todo mundo a dar bom dia. Aí você olha o quê? Você tem o WhatsApp do chefe, ou da empresa, ou do cliente, mas a gente passa o tempo inteiro conectado. E essa conexão, ela é importante trazer agora para vocês o que está acontecendo nesse dia a dia. Eu não tenho um de 2018, porque não foi feito, mas esse instituto fez o que acontece por minuto na internet. As conversas e histórias que acontecem por minuto. Então, imaginem o Netflix. São 70 mil horas assistidas por minuto pela Netflix. Eu não estou falando do resto. 15 mil GIFs são enviados por minuto. O Snapchat que está caindo, ele tinha 1,8 milhões de snaps. O Tinder, que estava em alta até o ano passado, agora já tem concorrente, ele fazia 990 mil swipes, ou seja, relações. 452 mil tweets, e por aí vai. A gente está falando de um mundo extremamente conectado e de uma teia de histórias extremamente poderosa. E as marcas estão contando histórias aqui. Aqui eu trouxe, esse já é um dado de janeiro, que eu peguei na South by South agora, que eu estava lá. Esse é um dado interessante. É uma pesquisa mundial da Hootsuite e da We Are Social. E eles diziam o seguinte, olha que legal esse dado. A gente tem aqui uma urbanização de 55% das pessoas, ou seja, dos nossos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, a gente já tem uma urbanização de 55%. Já tem, mais ou menos, né? Se a gente considerar China e Índia, a gente ainda tem uma urbanização menor. Mas quando a gente olha a penetração de usuários da internet, gente, vejam isso, 53%. Ou seja, a gente tem 4 bilhões de pessoas usando a internet. Agora, olhem esse dado das mídias sociais mundiais. 42% de penetração das mídias sociais. Clientes nossos, marcas que a gente trabalha, nós, ou seja, todos nós aqui, interagindo nas redes sociais. Agora, vejam, pessoas que usam somente o mobile, somente o celular. E esse dado é interessante. Tem uma penetração de 68%. Tem lugar que não tem banheiro, gente, no mundo, inclusive no Brasil. Mas tem mobile, tem celular. E as pessoas estão conversando e falando de marcas, de histórias, através do celular. É uma penetração que está vindo cada vez mais alta. E aí, ativos com mobile e no social, como Insta, Snapchat, a gente tem no mundo quase 3 bilhões de pessoas falando de histórias e conversando com pessoas, às vezes do outro lado do mundo. Ou seja, a gente está falando de um dado que muda tudo aquilo que a gente viu no passado. Vocês estavam falando em uso de tecnologia, vocês estavam falando em uso de tecnologia em eventos. A gente já usa em eventos. Vocês já estão usando. A diferença é que agora tem coisas muito mais legais e cada vez mais a gente vai ter tecnologia assim. Não é ou, é e. É a tecnologia para que eu possa contar, né, mais histórias, para que eu possa amplificar a voz da minha marca. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho o que fez, então, as marcas a contar histórias nas redes sociais.
O que faz as marcas contarem essas histórias é justamente a teia de significados que eu falei lá do início. Se uma marca é um agrupamento simbólico, né, de valores, ou seja, ao consumir uma marca, ou ao ter uma marca, ou trabalhar numa empresa, eu tenho um acúmulo de significados e o simbolismo, a marca, ela agrupa uma série de significados para outras pessoas. Vejam o crescimento dos influencers, dos youtubers, das blogueiras, dos blogueiros. Eles hoje detêm uma série de informações. Marcas estão lá dentro e falando de várias coisas. As marcas são, de fato, essas teias de significado. Mas, mais do que isso, elas são teias de relacionamento. E elas estão contando suas histórias nas redes sociais. Então, elas estão contando histórias porque elas não estão conseguindo mais, e esses estudos, cada vez mais, a gente vem debatendo, eu sou professora da SPM, e a gente vem debatendo quais são os novos, né, as novas formas de se comunicar. Se a televisão já não tem tanta ampliação e não tem tanta voz. Eu faço uma conexão através das redes sociais. As marcas escolheram estabelecer seus fãs e conversar com eles por outras vias, uma vez que ela não consegue ter 100% da atenção só na TV, ou só no rádio, ou só no jornal. Então, para ter fãs, o que eu faço? Eu começo a me comunicar cada vez mais com essas tribos. E eu estabeleço o quê? Relacionamento e conversa. Mas, principalmente, para ter uma coisa que é bastante importante. Ter gatinhos, né? Por que os gatinhos são tão famosos e os bebezinhos são tão famosos? Sim, eles são, em primeiro e segundo lugar, quem mais ocupa as redes sociais. E por mais bobagem que a gente ache que é, as pessoas estão falando sobre eles. Eu vou falar, inclusive, um spoiler. Spoiler é quando a gente conta o final, eu adoro contar final de história. Eu falo de um gatinho para vocês entenderem. As empresas estão buscando obter cada vez mais a atenção dos consumidores através das redes. Essas histórias que elas estão tecendo são justamente conversas para obter atenção. A gente vive hoje na economia da atenção. O que é a economia da atenção? É justamente a perda que nós temos de atenção por excesso de informação. Excesso de informação produz uma redução e uma escassez de atenção. Essa frase, gente, é de Herbert Simon, economista e prêmio Nobel, e ele fez esse estudo em 72, mais ou menos, para 74. 72, 74, ele diz o seguinte: excesso de informação vai gerar escassez de atenção. Se vai gerar escassez de atenção, no que as pessoas vão prestar atenção? As pessoas vão prestar atenção cada vez mais nas histórias que estão por trás dessas marcas, nas histórias por trás das pessoas. Por isso que a gente se interessa tanto pela vida dos outros também, né? Se antes a gente comprava só revista de fofoca, hoje a gente tem tudo lá no Twitter, a gente tem tudo hoje, né, no Facebook, a gente tem tudo hoje no Insta. A gente consegue saber de tudo que está acontecendo. E esses influenciadores hoje vendem marcas com muito poder, né? Então, a gente sempre viveu em rede. Somos rede o tempo inteiro. E a gente continua tecendo essas histórias. A diferença hoje é que elas estão amplificadas. Amplificadas de que forma? Através da tecnologia. Se daqui 20 anos for uma outra tecnologia, o wearable, ou por pensamento, ou que nem aquele Black Mirror do Nosedive, que as pessoas já vão fazendo a pontuação, né? O queda livre, isso é uma coisa que talvez possa acontecer mesmo. Talvez a gente já esteja bem próximo disso. E como que as marcas estão fazendo isso, né? Como que elas estão se comunicando e fazendo esse storytelling? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Um deles que eu vi em Lisboa agora. Lisboa está fazendo, aliás, Portugal está fazendo um trabalho muito interessante de storytelling, mas Lisboa, se você entrar em várias lojas antigas com mais de 50, 100 anos, essas lojas estão fazendo o quê? Elas estão colocando lojas com histórias. Olha que ideia legal. Cada loja dessa tem uma história. E aí tem a história dessa loja. Às vezes é um artesão que tem 100 anos, às vezes é o cara lá da fantástica fábrica de sardinhas, não sei se alguém já ouviu falar. É genial. Ele conta a história da sardinha. Você fala, sardinha é um commodity, então tem um storytelling lindo. E as pessoas vão lá pela história, pelo evento, sempre tem um evento ali dentro. E essas lojas estão fazendo o quê? Eternizando a sua memória, contando a sua memória. Memória de pequenos, às vezes, artesãos, mas a memória de Lisboa, memória de uma cidade vibrante hoje,
Uma cidade que vai receber o Web Summit de tecnologia, que é a maior do mundo. Então, veja que história que a própria Lisboa está contando. Trouxe uma marca brasileira como exemplo. Quem Disse Berenice. Quem Disse Berenice é uma marca jovem, tem menos de 6 anos, vai fazer 6 anos agora, do Grupo Boticário. E ela começa e foi construída 100% dela nas redes sociais, nas conversas nas redes sociais, através de Facebook, através de Instagram, através de Snapchat e Twitter. Basicamente isso. Ou seja, se construiu através de histórias. Eles têm uma conversa com as pessoas. Se vocês olharem, ou alguém aqui acompanha Quem Disse Berenice, eles têm um alto engajamento. Você faz um post como esse aqui, que é do dia 8 de março, Dia das Mulheres, e ele tem, assim, em pouco tempo, 12.650 curtidas e uma série de pessoas reproduzindo depois, compartilhando essa informação. Mulheres que gostam de se maquiar, gostam dessa ideia de poder errar, e aí brincadeira, né, de Quem Disse Berenice, e essa marca vem se construindo através de histórias e só nas redes sociais. Recentemente, o diretor de marketing de lá, eu conversei com ele, o sucesso deles basicamente é essa transparência, essa conversa, o quanto essa história é contada nas redes e como ela é contada. E como é feito. E veja, essa marca faz uma série de eventos, essa marca faz uma série de histórias. Que legal que ela faça isso. Uma marca que não é tão forte aqui no Brasil, mas que tem um storytelling poderoso e se comunica muito bem na rede, é MM. Aí vocês podem ver, né, do lado direito de vocês, a marca tem storytelling desde 1954. Os bonequinhos só ficaram mais bonitinhos em 3D, né? Lá eles já trabalhando o cinema e entretenimento, e aí, depois, eles, em 1990, já, né, reformulados. Mas veja o que MM faz, né? Eles têm 10 milhões de seguidores, seguindo o quê, gente? O que é o MM? MM é um confeito colorido de chocolate, colorido, com cores, ponto. É isso, não é? É um commodity. Não é. Ele custa 3 vezes mais caro que qualquer um dos seus concorrentes. Tem lojas que são verdadeiras, quem já foi, já viu, e quem não foi, convido a ir. É uma experiência. Você vai gastar $50 de MM sem você gostar de MM. Por quê? Porque é um convite. Porque é um convite o quê? É um convite a você brincar, é um convite ao entretenimento. Tem a história de cada um deles. De cada um desses personagens tem nome. E cada um deles se apresenta no Instagram, conversando com as pessoas. Lá no South by South, eles estavam fazendo várias conversas, né? E você começa... Todos os dias eles estão postando no Instagram Stories, eles estão conversando com as pessoas. Aqui tem um pouco do Insta deles. E lá no South by South, eles estavam dando uma experiência chamada Sounds and Colors. Era um espaço menor do que esse daqui, com muita música, muito produto, falando do quê? Da história deles, mas não era uma história histórico. Era o que eles fazem, era o entretenimento, era a diversão, era o fã, que é o que a marca coloca. E aqui eles estavam basicamente, né, tocando música, porque South by South é um festival que tem muita música, e nesses dias eles estavam com muita música, muita diversão, muito entretenimento. Os personagens estavam lá, e eles todos os dias mandavam, né, mensagens para quem estava no South by South, para que a gente pudesse interagir e conversar. Veja, esse aqui é um evento, um dos eventos. Tinham 100 eventos ao mesmo tempo lá. Para quem já foi e conhece o South by South, acontecem mais do que isso aqui, né? São 100 palestras ao mesmo tempo e eventos ao mesmo tempo. O que eles estão fazendo? MM está fazendo storytelling. Mas mais do que isso, ela está amplificando a voz dela através das redes virtuais. Ou seja, as marcas estão se tornando digitais, né? Então, e nós? O que a gente estuda, e eu tenho trabalhado muito, não só nas faculdades, mas nas empresas, é um pouco disso. Eu tenho que ter o storytelling da marca, eu tenho que ter tecnologia a meu favor, ou seja, como que eu trabalho essa tecnologia, e eu tenho que ter as experiências ao vivo, como essas que a gente está aqui. A gente está se unindo aqui para conversar também um pouco mais. O que MM faz é o que a gente chama de imersão de marca. Eu uso a tecnologia para amplificar, eu conto e uso o storytelling, para ter uma razão, para ter um propósito. E eu tenho a experiência, que são esses encontros pessoais. Então, isso parece simples, não é?
tem que administrar, né? Mas nós que trabalhamos, então, com eventos e com marcas, podemos justamente usar a tecnologia a favor dessa amplificação, né? Utilizar essa amplificação. Outra marca que fez um material sensacional, uma comunicação sensacional, é a Campari. Killian Red, não sei se alguém viu, eles trabalharam um branded content, e aí o branded content é um conteúdo de marca autoral, feito especificamente para a Campari. É um curta-metragem de 7 minutos, aproximadamente 7 minutos, e ele foi distribuído somente através das redes sociais. O barulho que ele fez foi tão grande que ele virou evento em mais de 40 países. E ele foi transformado, aquele lugar do branded content, foi transformado em evento para capitais do mundo, trazendo naquela sensação daquela história vivida naquela comunicação das redes sociais, vivida no dia a dia, amplificando o quê? O tom da campanha, a experiência. Porque aí eu posso virar e tomar um drink Red and Killer, sem o Clive Owen, infelizmente, né? Ele não estava, porque o Clive Owen é o garoto propaganda dessa campanha, mas justamente com essas sensações, amplificando essa sensação. E aí, como eu falei que ia falar de gato, as pessoas falam, mas você só está dando exemplo de marca grande. Não. Eu faço questão, às vezes, de trazer algumas marcas que não são grandes, e algumas marcas que não são grandes, mas elas também, às vezes, não têm repercussão. Marcas comuns que não contam. Não sei se alguém conhece Cansei de Ser Gato. Cansei de Ser Gato é uma marca. E o Chico é esse protagonista do storytelling delas. São 2 meninas que adotaram esse gato de rua. O Chico, hoje, ele tem mais de 1,1 milhões de seguidores no Facebook. Ele tem um livro, então, para quem não entendeu, ele tem um livro. Ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores, 1,1 milhão. E ele virou, gente, uma franquia de marca. Hoje, a franquia de marca mais famosa do setor felino. E ele tem o quê? Ele tem evento, ele tem venda. Eles fazem vários eventos, inclusive de doação de gato. Venda, faturamento, tecnologia e storytelling. Ali você pode comprar qualquer coisa para gato. Ali, ó, tem todos, você pode aceitar qualquer coisa. Tem pet shop, política de vendas para humanos, para gatos. Gente, Cansei de Ser Gato é uma marca. E é uma marca que só se comunica pelas redes sociais. Contando o quê? A história do Chico. O Chico é esse gato simpático, como vocês viram, que ele aproveita todas as oportunidades do que está acontecendo no mundo para poder, de fato, né, mostrar para que ele veio. Ele se veste de várias coisas, tá? Ele tem várias fantasias. E ele está aí. Né? Então, assim, ele é uma marca. Ele é uma marca. Então, às vezes, a gente trabalha com marcas de empresa, outras vezes a gente tem uma marca profissional, né? Eu tenho a minha marca profissional, cada um de vocês aqui tem a sua. A gente também pode ter nossos clientes, as empresas com marcas, que algumas delas estão aqui. E sempre por trás de tudo isso, sempre tem o quê? Uma história para contar. Uma história para contar, normalmente, é um recorte, é um pedaço da vida de uma marca. E pode ser de uma pessoa, de uma empresa, e pode ser de um evento. Né? Os temas, as temáticas de cada evento. Mas os nossos clientes já estão fazendo isso. E aí, né, como eu não me apresentei, eu me apresento então no final. Eu nasci baby boomer, eu sou dessa geração de 62, eu queria ser astronauta e queria ir para a Lua e para Marte, não fui, né? Acho que não vou mesmo, porque segundo Elon Musk eu já passei da idade. Mas eu me tornei digital e multifacetada, eu acho que como todos nós aqui. Fui gestora de inovação, vocês já viram aonde, mas o que eu quero trazer só para vocês? A minha história ela tem sido feita e tecida ao redor de outras histórias. Então, o meu convite aqui eu tomo café uma vez por semana com alguém que eu conheci, novo nas redes sociais. Já tive problema, sim, se é essa a pergunta. Toda semana eu tomo, então, já tive stalkers, mas com uma nova pessoa que eu conheço nas redes sociais. Eu faço isso há muito tempo, e essas histórias me ajudam a entender melhor, né, o ser humano e entender que essas histórias só dão poder e ajudam a gente a viver melhor e aprender mais. Fica aqui o meu e-mail para quem quiser e o convite para entender qual que é a sua história. E é isso. Obrigada.